tudo, graça e paz, criançada, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula no nosso departamento infantil, ok? E o tema de hoje se chama O Pecado Traz o Julgamento. Eita, professor Alberto, esse tema é bem sério, né? Criançada, o pecado tem e traz consequências para a nossa vida, e são consequências que não são tão boas assim. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa aula de hoje, Pai. Obrigado por cada criança que está assistindo esse vídeo. Obrigado por cada criança sendo edificada na Tua Palavra, sendo acrescentado mais conhecimento sobre a vida de cada uma delas, Pai. Obrigado porque essa aula vai ser uma bênção, assim como já está sendo uma bênção, Pai. Dirija esta aula, Senhor. Você tem total primazia no nosso meio, Pai, nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela unção do ensino. Te agradecemos também por total atenção das crianças, que elas possam aprender, Pai, mais e mais da Tua Palavra, Senhor, assim como nós temos aprendido mais e mais com a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre a vida de Abraão e a vida de Ló, só que hoje a gente vai pegar um pouquinho mais sobre a vida de Ló. Todos sabem que Ló era sobrinho de Abraão, não é? E quando Deus chamou Abraão daquela terra, da parentela dele, para a terra que Deus queria mostrar, Abraão chamou Ló, assim como levou Sara também, não é verdade? E Abraão era muito rico, tinha muitos animais, tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos servos que trabalhavam com ele, e Ló também tinha os seus animais, seus servos que trabalhavam para eles. E vamos lá. Então, o que aconteceu quando eles chegaram na terra de Canaã? Eles estavam morando em tendas. Só que como os dois eram muito ricos, principalmente Abraão, os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló. Vê se pode um negócio desse, criançada. Pois é, eles estavam brigando por causa dos animais, por causa da água, por causa dos poços. Então, o que Abraão resolveu fazer? Ele pensou, ele falou, Ló, chega aí, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, para que a gente não fique brigando, assim como os meus pastores e os seus pastores, vamos fazer o seguinte, você vai escolher o lugar que você quiser ficar. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló olhou para o Vale do Jordão, ele, nada espertinho, né? Olhou para as planícies, para o mar e resolveu ficar no Vale do Jordão, onde tinha as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão deixou que ele fosse e partiu para o lado inverso, que é a terra de Canaã. Dali aconteceram muitas coisas que a gente ainda vai ver. Então vamos para a nossa primeira atividade, decorar o nosso versículo. Nosso versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos lá para o vídeo, vou dar uma pausa aqui e logo a gente volta, ok? Olá, criançada! Vamos começar a nossa primeira atividade da nossa lição, O Pecado Traz o Julgamento. Eu queria fazer de uma forma diferente para a gente poder memorizar. Vamos fazer tipo um quebra-cabeça, só que quebra-versículo no caso, né? Aqui eu separei algumas palavras, algumas letras, algumas sílabas para a gente poder juntar. Deixa eu pegar esse com aqui. Juntar e formar o nosso versículo, ok? Mas antes vou dar uma colinha para vocês. Eu queria ver se vocês conseguem adivinhar qual é esse versículo. Antes da colinha, dá uma olhadinha aí, pensa direitinho, pausa o vídeo, se preferir. Ok? Podemos? Então vamos lá. Nossa colinha está lá em 2 Coríntios, capítulo 6,
versículo 14. Então vamos começar a formar o nosso versículo. Vamos começar com o não vos. Cadê? Onde está você? Aqui. Não vos prendais. Cadê a letra A? A palavra julgo desigual com. Estão vendo direitinho? Os infiéis. Então, nosso versículo já todo montadinho. Só falta aqui. Isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Tudo bem? Ok, estamos voltando. Gostaram da atividade de memorização do nosso versículo? Então, como a gente estava falando, a gente viu que havia uma briga entre Ló e Abraão. Eles resolveram se separar, né? E Ló foi morar na cidade de Sodoma. Vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra? Então, a gente vai conhecer um pouquinho. É uma cidade muito bonita, porém tinha sérios problemas. A população e as pessoas que estavam lá, elas faziam muitas coisas erradas. Faziam muitas maldades. Além de tudo, principalmente, eles não formavam famílias, eles tinham relações com homens com homens e mulheres com mulheres. Vê se pode um negócio desse, criançada. Pois é, até naquele tempo existia o homossexualismo, não só nos dias de hoje, até naquele tempo. E o que aconteceu? A maldade, ela foi subindo até o Senhor. E Deus não estava se agradando da maldade que havia naquela cidade. E a gente não deve se deixar levar pela maldade. A gente deve se afastar dela. Quando Ló, que era justo, e a sua família foram para lá, eles foram, mas eles viram que não poderiam ficar muito tempo lá. Porque você se lembra como a gente leu o versículo? Que é: não vos prendais, não se juntem a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que comunhão tem a luz com as trevas? Se a gente continuar lendo o versículo. Que comunhão tem Cristo com Satanás? Luz e trevas não podem se juntar. A gente até se sente incomodado quando a gente está num meio em que as pessoas são ímpias, as pessoas são incrédulas, a gente até se sente mal, porque não é no nosso meio, não estamos acostumados a lidar com essas coisas, não é verdade? Por isso a palavra de Deus fala para a gente se afastar, para a gente não ter comunhão, a gente não ter relacionamento com pessoas que são do mal. Não quer dizer que a gente não deva amá-las, é diferente, nós devemos amá-las, assim como Deus ama o pecador. Nós também devemos amar as pessoas, mas ter comunhão, ter vínculos de amizade é outra história, não é verdade? Então o que aconteceu? Ló viu, né? E Deus estava vendo a maldade daquele povo. E
Deus resolve fazer uma visita para Abraão. Deus vem em forma de homem com 2 anjos e vão até Abraão. Daí nós vamos ler o texto que está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 33. Ok? Todos estão prontos? Depois, os visitantes, aqueles visitantes que eu estava falando agora há pouco, que era Deus e 2 anjos, se levantaram e foram para o lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Deus, ele tinha uma amizade com Abraão. Abraão, na Bíblia, é considerado como amigo de Deus. Então Deus não queria esconder as coisas dele, não é verdade? Os seus descendentes se tornarão uma grande nação poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Olha só, que interessante. Deus, ele se agrada quando a gente anda em obediência. E quando a gente anda em obediência, nós colhemos frutos de justiça, não é verdade? Aí a gente vai ver o contrário depois, lá na cidade de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Aquelas pessoas faziam coisas muito erradas, eram muito malvados, eles faziam coisas erradíssimas e tiveram um julgamento, tiveram uma consequência. Voltando para o texto. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Então, aqueles 2 anjos foram para lá visitar a cidade. E aí começa a conversa de Abraão com o Senhor. A intercessão de Abraão para aquela cidade, porque Abraão sabia que Ló estava lá. Então vamos lá. E Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. Aí o Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Aí, para a gente remir o nosso tempo, Abraão foi e perguntou se houvessem 45 pessoas. Deus falou para ele que não destruiria por amor desses 45. Aí Abraão de novo veio a perguntar: e se houver 40? Deus falou: não destruiria a cidade. Se houver 40 pessoas, por amor a elas não destruirei. Abraão perguntou de novo, até chegar no 30, no 20, e lá no versículo 31, no versículo 32, finalmente Abraão disse. Abraão é bem atrevido, para perguntar essas coisas para Deus, Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10? E Deus disse: por causa desses 10, não destruirei a cidade. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. A gente pode perceber ali que Abraão ele estava intercedendo a favor daquela cidade, principalmente por Ló e sua família. Aí, como é importante a gente ser intercessor? Como é importante nós orarmos, estarmos orando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vocês sabiam que uma pessoa, ela pode precisar tanto das nossas orações,
que a gente nem sabe, que muitas vezes nem sabemos que as pessoas estão orando ao nosso favor e a gente não sabe. A gente é tão abençoado, não é verdade? E Deus nos abençoa tanto que a gente nem sabe que estamos sendo abençoados, porque aquelas pessoas estão intercedendo por nós. Quantas vezes os pais de vocês intercederam por vocês? Criança. Criançada. Nós devemos ser intercessores. A Bíblia fala que a oração de um justo surte muito em seus efeitos. Enquanto mais várias pessoas orando por uma pessoa, imagina. E sabiam também que Deus pode livrar do perigo pessoas por causa da sua intercessão? É verdade, é isso aí. Então vamos lá, continuando. Então a gente viu lá que Abraão intercedeu por Ló e os anjos chegaram até a cidade. O que será que vai acontecer lá? Vamos lá para a nossa história bíblica. Vou passar um vídeo aqui para a gente poder ver da história bíblica. E aí vocês vão ver o que aconteceu com Ló e o que aconteceu com aquela cidade, ok? Vamos para lá? História 10. Ló obedeceu a Deus. Ló morava com seu tio Abraão em Canaã. Com o tempo, Abraão e Ló começaram a ter muitos animais. Eram tantos que já não cabiam todos no mesmo lugar. Por isso, Abraão disse para Ló: "Acho que não dá mais para nós dois vivermos no mesmo lugar. Temos que nos separar. Para que lado você quer ir? Pode escolher. Se você for para um lado, eu vou para outro." Abraão não quis ser o primeiro a escolher, só para ficar com a melhor parte. Ele deixou Ló ser o primeiro. Ele foi muito amoroso, não acha? Então, Ló viu uma parte de Canaã que era muito bonita, onde ficava uma cidade chamada Sodoma. Era um lugar com muita água e com bastante grama. Assim, Ló escolheu se mudar para lá com a família dele. Mas as pessoas de Sodoma eram muito malvadas. Perto de Sodoma ficava outra cidade chamada Gomorra. Gomorra também estava cheia de gente malvada. Na verdade, aquelas pessoas eram tão ruins que Jeová decidiu destruir as duas cidades. Mas Jeová queria salvar Ló e a família dele. Por isso, mandou 2 anjos avisar o seguinte: "Depressa, saiam deste lugar, porque Jeová vai destruir a cidade." Só que Ló não saiu quando os anjos falaram. Ele ficou demorando. Então os anjos agarraram a mão de Ló, da esposa e das filhas dele, e os levaram bem rápido para fora da cidade. Os anjos gritaram: "Corram! Salvem suas vidas! Não olhem para trás! Se olharem para trás, vão morrer!" Quando Ló e a família dele chegaram numa cidade chamada Zoar, Jeová fez cair uma chuva de fogo em Sodoma e em Gomorra. As 2 cidades foram totalmente destruídas. Então, a esposa de Ló desobedeceu a Jeová e olhou para trás. Quando fez isso, sabe o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Ló e suas filhas devem ter ficado muito tristes com isso. Viu só como é importante obedecer a Jeová? Lucas 17:32 diz: "Lembrem-se da mulher de Ló." Sabe responder? Por que Jeová destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Por que a esposa de Ló virou uma estátua de sal? Aprenda mais lendo Gênesis 13, 1 a 13 e 19, 1 a 26.
Lucas 17, 28, 29 e 32 e 2 Pedro 2, 6 a 9. Então, criançada, gostaram da história bíblica? Vocês curtiram? Então, vou falar um pouquinho de uma parte que é bastante importante da lição. E quando os anjos chegaram em Sodoma, eles queriam, assim que eles chegaram, eles foram e se encontraram com Ló. Ló chamou eles e queria que eles ficassem na casa de Ló. Só que aqueles homens maus, eles queriam ver quem eram esses dois homens que foram até a casa de Ló e cercaram a casa de Ló. Sabe o que eles queriam fazer, criançada? Eles queriam abusar sexualmente deles. Vê se pode. Aquele povo ali era um povo que vivia na homofobia, eram homofóbicos. E você sabe que o pecado da homossexualidade é um pecado muito grave diante de Deus. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Vamos lá ler? Olha, o que vai acontecer com uma pessoa que vive na homossexualidade? Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Olha, nossa, meu Deus do céu. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Olha que coisa séria. Criançada, a gente sabe que Deus ele criou a família para ser estabelecida na terra, para ser uma bênção. E a família é composta de homem e mulher. Vocês talvez possam ter irmãos ou irmãs, e nós sabemos as diferenças que há do menino com a menina. Nós sabemos também que fisiologicamente, biologicamente, a forma de pensar é diferente. Nós podemos ver que os meninos são mais ogros, digamos assim, né? As meninas são mais sensíveis, então há diferenças. E Deus resolveu unir o homem e a mulher para que formasse uma família, para que através dessa formação pudesse ser uma bênção, ok? Então, para a gente terminar, eu fiz um exercício espiritual e vamos fazer essa segunda atividade. Eu gostaria que vocês fizessem em casa e na próxima lição nós vamos voltar a fazer essa atividade de novo com o professor Alberto, ok? Então, estamos terminando a nossa aula de hoje. Gostaria de desejar uma semana abençoada para cada um de vocês. Leiam os textos que eu tiver falado na lição, que são Gênesis capítulo 13, versículos 5 ao 13, Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 33 e Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 30, ok, criançada? Vamos terminando nossa lição de hoje. Estou com saudade de vocês, quero logo ver vocês, quero logo poder dar aula em sala de aula para vocês. Vamos estar juntos, esse tempo está logo acabando. Sejam abençoados na prática da palavra, criançada. Um forte abraço para cada um de vocês, amém?